O assunto desse vídeo é jabuticaba e algumas possibilidades de conservação. No caso aqui vamos falar do congelamento. A jabuticaba é uma frutinha que quem tem um pé sabe que o tempo de maturação é muito rápido. Então temos que às vezes fazer essas opções de conservação. No caso dá para congelar a jabuticaba inteira do jeito que ela está aqui, ó. É só higienizar, colocar em pacotinhos ou potes ou vidros e levar ao congelador. Quando for fazer o consumo, digamos que seja consumo in natura, é só pegar a jabuticaba congelada e comer. Já se for fazer uma geleia, o ideal é que saia do congelador e vá direto para uma água quente. Não é indicado deixar descongelando para depois fazer o consumo. Aqui nós temos uma opção de fazer a extração da polpa. Basta cortar a jabuticaba ao meio, espremer. Essa polpa pode ser consumida assim mesmo ou pode ser congelada para ser consumida. Pode também ser passado por uma peneira e depois acrescentado a geleia de casca. Então, como podem ver, as possibilidades são diversas. Basta escolher uma que se adapte às suas questões e fazer o uso. Aqui eu tenho as cascas. Eu posso cozinhar essa casca, liquidificar e já fazer uma geleia, ou eu posso congelar ela assim mesmo. Ó. Se o meu espaço não for muito grande para congelar bastante jabuticaba inteira, eu posso fazer a extração da polpa, consumir a polpa e congelar as cascas assim. Sempre que for fazer uma geleia, o importante é que saia do congelador e vá direto para uma água quente, para fazer o cozimento. Depois é só liquidificar, passar numa peneira, se for o caso. Isso aí também, passar por uma peneira é opcional. E após isso, fazer o processo de apuração da geleia. Existem várias formas de fazer geleias, né? Pode ser pura, a casca com açúcar. Normalmente é indicado usar açúcar a 100%, para que saia, né? Porque a casca de jabuticaba tem um pouquinho de amargor. Então, por isso que se aconselha o uso da casca de açúcar na casca a 100%. Só que assim, se você observar o ponto de maturação da jabuticaba, dá para usar menos açúcar. Quanto mais madura ela tiver, menos amarga vai estar. Então aí dá para usar açúcar a 60%, a 50%, a 80%. Depende também do paladar de cada pessoa, né? Tem pessoas que gostam de geleias bem doces, outras já não. Outra forma de amenizar isso aqui, né, o amargor que tem na casca, é acrescentando maçã, morango, amora. Aquelas amoras miúras que dá aos montes em alguns pés nas épocas certas de amora, é ideal para colocar junto com a geleia de jabuticaba. Fica muito bom. E aí existem os pontos de geleia. Com casca de jabuticaba dá para fazer aquele doce de corte, dá para fazer geleias mistas com outras frutas, como já foi falado. E dá para fazer a geleia pura, só dela. Fica aquela geleia bem fininha. Outra opção de geleia de casca de jabuticaba é com hibisco. Agora está começando a temporada de cálices de hibisco sabidarifa. Então é uma ótima opção para colocar uma parte de casca de jabuticaba, uma parte de maçã, uma parte de hibisco, uma parte de amora. Dá para fazer umas geleias e uns doces bem interessantes, assim, bem mistos com a casca de jabuticaba e outras opções. A casca de maracujá cozida também, a pectina, também é interessante para reduzir o amargor da casca, né? Não é uma redução direta, é uma redução indireta, pois no caso aqui, se usar casca de maracujá, uma porcentagem, né? Vai dissolver o amargor, então precisando neste caso de menos açúcar. Então, as opções são essas. Outro ponto que eu resolvi falar aqui nesse vídeo é que assim, existem indicações de cozinhar a jabuticaba inteira e passar por uma peneira, não espremer para reduzir o amargor. Tem essas indicações. Comigo nunca funcionou. Eu já tentei fazer de outras formas, cozinhar inteira, não estourar, como algumas pessoas sugerem, né, para que o amargor fosse menor. Tipo, a probabilidade, né, de amargor fosse menor. Mas comigo não funcionou. O que funcionou foi assim mesmo, usar a casca liquidificando, colocando açúcar ou colocando uma quantia, né, de açúcar ou colocando alguma outra fruta para diminuir o amargor. E esse ponto que é o mais importante que eu identifiquei, que é a questão do ponto de maturação da jabuticaba. Quanto mais madura ela estiver,
menos açúcar precisa no final. E o sabor fica bastante interessante. Fica um doce muito gostoso, uma coloração muito bonita. Então, as opções são essas. Quem quiser mais informações sobre consumo e formas de fazer doces com cascas de jabuticaba, é só acompanhar lá os artigos do blog Mundo Bess. E quem tiver dúvidas é só nos perguntar diretamente na página Mundo Básico, no canal do YouTube ou diretamente no blog. E vamos levar adiante essas possibilidades aí de aproveitamento integral da jabuticaba. Mas é uma frutinha muito nutritiva, bastante saborosa, né?